Saudações, meus amigos. Vamos à nossa aula de número 7, né, de criminologia. E nós estávamos analisando os objetos da criminologia. Na aula passada, analisamos o delito, né, o crime, e agora vamos ao segundo objeto de estudo da criminologia, o delinquente. Iniciando aí pelo delinquente nas escolas criminológicas, né, com foco aqui principalmente na escola clássica e na escola positivista, né, as duas primeiras escolas da criminologia. Quem é o delinquente para a escola clássica, né? Importante desde já ressaltar que durante a escola clássica, o foco, né, de estudo não era nem no delinquente, mas sim no delito, né, no crime. E o delinquente, ele é tido como um ser que tem livre arbítrio, pelo fato dele ser dotado de razão por causa das influências do iluminismo, que a escola clássica bebeu muito, né, dessa corrente filosófica que é o iluminismo. Então, o delinquente, por ser um ser racional, ele tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o caminho da luz e o pecado. Se ele escolhe o caminho do pecado, o caminho errado, né, é por isso que ele vai ser punido, é por isso que ele vai receber a pena, tá? Então, as características do criminoso na escola clássica são um ser que tem responsabilidade moral, responsabilidade ética, né? Que tem livre-arbítrio, é a liberdade de escolher entre praticar o crime ou não, e que a conduta dele é voluntária, tá? Então, essas são as principais características da escola clássica. Eu coloquei até uma imagenzinha aqui, olha aqui, digamos que o delinquente, né, da escola clássica é um ser racional, aqui ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Ele tem liberdade para escolher. E a escola positivista? Aí agora na escola positivista é que o foco realmente incidiu sobre o delinquente, né? Sobre o criminoso. Aqui é uma mudança total de paradigma, né? Uma mudança total de entendimento. Enquanto a escola clássica entende o criminoso como um ser dotado de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, a escola positivista, ela entende justamente o contrário. Ela entende que o criminoso, ele é determinado à criminalidade, né? Então a gente tem aqui uma situação em que não há escolha, não há livre-arbítrio. É um determinismo biológico, inicialmente, com Lombroso, a gente já viu a questão do criminoso nato, e um determinismo social, com os outros doutrinadores aí da escola positivista, como o Henrico Ferri, tá? Então, o criminoso, inicialmente, para a escola positivista, ele é visto como criminoso nato, não tem qualquer livre-arbítrio, ele já nasce com as características de um criminoso, a questão do atavismo, né, a regressão ao primitivo, e por isso ele pratica crimes, ok? Então, não há mais o entendimento acerca do livre-arbítrio. E esse criminoso nato, né, devido a esse atavismo, a gente tem, portanto, uma visão do criminoso que é biopsicopatológica, tá? Através da escola positivista. E aí, como é que se torna a pena, né, para a escola positivista, em razão desse entendimento acerca do criminoso? A pena, ela não vai ter caráter retributivo, igual era na escola clássica. Caráter retributivo na escola clássica, porque a pena é uma negação ao crime, né? A gente vai lhe punir porque você praticou algo errado quando você tinha liberdade de escolha, escola clássica. Na escola positivista, pelo fato do indivíduo não ter livre-arbítrio, ele ser um criminoso nato, ele vai receber a penalidade que tem uma natureza preventiva, de defesa da sociedade. E, portanto, de duração indeterminada, né? Já que não há como curar o criminoso nato, né? A gente vai segregar ele da sociedade com a intenção de proteger a sociedade. É uma questão de defesa social, tá? Então, a pena para os positivistas tem um caráter preventivo e de defesa social, enquanto que para os clássicos tem um caráter retributivo, né? Ele será punido porque ele pecou, né? Entre aspas, né? Porque praticou o crime. Finalidade aqui da pena, né, para os positivistas, é proteger a sociedade desse criminoso, que é incorrigível, né? E as diferenças essenciais, você tem que guardar todo jeito para a prova, é que na escola clássica o criminoso é dotado de livre-arbítrio e de razão, enquanto que na escola positivista ele é dotado de um determinismo criminológico, né? É uma visão aí, como eu falei, biopsicopatológica do criminoso. E a escola correcionalista, né? Ah, aqui já tem um outro paradigma, né? O delinquente aqui ele é tido como um doente social, né? Carente de um tratamento, de uma assistência, né? Que vai ser dado aqui pelo Estado. A pena agora vai ter função o quê? Terapêutica. Então a pena começou com a função que a gente viu retributiva, depois se tornou
uma função ali preventiva e agora ela é terapêutica. Eu não me preocupo mais em punir, eu me preocupo aqui em curar o criminoso, em corrigi-lo, por isso escola correcionalista, tá? E a pena aqui ela vai defender o Estado, né, como um agente aí de reeducação do criminoso, né, ressocialização desse doente social, tá? A aplicação prática da escola correcionalista, hoje em dia, a gente vê no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que adota essa lógica. Né? A gente tem as medidas socioeducativas, que substituem a pena, no caso do adolescente. A gente tem a situação do menor, né, em conflito com a lei, né, a criança ou o adolescente em conflito com a lei, que ele tem um tratamento diferente do criminoso punível. A intenção aqui não é puni-lo, né, é tratá-lo, né, corrigi-lo. Daí essa função terapêutica. Então, se vier na questão, né, que no Brasil, influência da escola correcionalista, né, através das medidas socioeducativas, vai estar correta a questão, né, previstas aí no ECA, no tratamento aí dos adolescentes infratores, né. E a escola marxista? Ela vê o criminoso como uma vítima da desigualdade estrutural. O crime é uma reação à opressão das classes dominantes, né, do capitalismo. A função aqui da pena é um instrumento de reprodução dessa dominação burguesa sobre a classe trabalhadora, tá? E aí tem uma crítica, né? No sentido de que, segundo a escola marxista, o sistema penal de um Estado capitalista, né? Ele serve somente para controlar os pobres e manter essa ordem capitalista. Né? E a única forma de vencê-la, né? De gerar a verdadeira igualdade aqui, né? Um mundo sem crimes, segundo a escola marxista, é a substituição, a superação do capitalismo, né, pelo marxismo. Né? Tem que ter essa superação aí. Passando, né, ao comunismo. Né? Então, o comunismo é que é a solução para todos os problemas, é a superação do capitalismo para um Estado comunista, segundo a escola marxista. Né? Segundo a escola marxista. Olha aí a questão. As escolas criminológicas clássica, positivista, antropológica e correcionalista apresentam distintas concepções sobre o delinquente, conceituado respectivamente, ele que é na ordem, ó, clássica, positiva e correcionalista. Aí, ó, clássica é sujeito dotado de livre-arbítrio, certo. Positivista é visto como criminoso nato, certo também. E correcionalista é visto como um indivíduo que precisa de tratamento, perfeito. Questão correta. Muito boa essa questão, bem doutrinária, bem conceitual. Então, ó, recapitulando, né? Escola clássica, o criminoso é visto como um ser dotado de livre-arbítrio por causa da razão. Escola positivista, o criminoso é visto como um criminoso nato, determinismo, né? Biopsicopatológico. Escola correcionalista, o criminoso é visto como um doente social que precisa de tratamento, função terapêutica da pena, né? É um indivíduo que deve ser ressocializado, né? Escola moderna, também chamada de escola da defesa social, né? Ela vê o indivíduo, né, criminoso, como o quê? Unidade biopsicossocial, tá? Então, para a escola moderna, o criminoso é uma unidade biopsicossocial. O crime é resultado de quê? Decisões individuais em contextos sociais, tá? Então, tem uma questão de liberdade, aqui, ó, de livre-arbítrio nas decisões individuais, mas também tem um resquício do determinismo, em razão do contexto social em que o indivíduo está inserido. A resposta penal para a escola moderna deve ser o quê? Proporcional, preventiva e educativa. Então, sai misturando, né, as escolas anteriores. Né? A questão da proporcionalidade vem desde a escola clássica, a questão da prevenção vem da escola positivista e a questão educativa vem da escola correcionalista. A escola moderna ela sai bebendo um pouco de cada escola para trazer os seus conceitos. Então, a pena vai ter o quê? Um caráter de defesa social, de proteção da sociedade, mas com foco na ressocialização, né? Resquícios aqui, né? Aprendidos através da escola correcionalista. Vamos lá. Qual escola penal entende o criminoso como resultado das contradições econômicas e sociais? Né? Qual é a escola, pessoal, que fala aqui dessa questão econômica, dessa questão social aqui, né? Qual é o gabarito? A escola clássica, moderna, marxista, correcionalista? Falou nessa questão econômica, pessoal, normalmente o seu gabarito vai estar sempre atrelado à escola marxista, tá? A escola marxista que fala, né, que o criminoso, ele é uma vítima, né, do sistema capitalista, desse sistema opressor que gera desigualdade
em razão justamente dessa contradição econômica e social, em que de um lado a gente tem a classe burguesa, detentora aí dos meios de produção, né? E do outro lado a classe trabalhadora, né? E aí o sistema penal, segundo a escola marxista, ele existe só para uma coisa, para manter o status quo ali dessa classe burguesa que domina, né? Através do direito penal, através da pena, tá? Então, escola marxista é o nosso gabarito. Vamos lá. Mais uma questão. Os objetos de investigação da criminologia incluem o delito, o infrator, a vítima e o controle social. Acerca do delito do delinquente, assinale a correta. Para a criminologia positivista, infrator é mera vítima inocente do sistema econômico? Já está errado, né, pessoal? Isso aqui é para a criminologia marxista, tá? Ela que fala isso, de sistema econômico, de capitalismo aqui, ó. Criminologia marxista. Para o marxismo, delinquente é o indivíduo pecador? Não, isso aqui é a escola clássica, tá? Que optou pelo mal, porque tem livre-arbítrio. Escola clássica, tá errado. Letra C. Para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente seus atos. Ele necessita ser compreendido e direcionado por meio de medidas educativas. Olha aí. Talvez seja a letra C o gabarito, né? Vamos ver as outras alternativas? Letra D. Para a criminologia clássica, criminoso é um ser atávico? Não, isso é a escola positivista, que fala do atavismo no criminoso nato, através da teoria do homem criminoso, né, do criminoso nato lá de Lombroso, tá? Não é clássica. E letra E, a criminologia e o direito penal utilizam os mesmos elementos para conceituar o crime? Pelo amor de Deus, lógico que não, né? A gente viu que a criminologia utiliza 4 critérios lá. Incidência massiva na sociedade, caráter aflitivo, né, do fato. Já o direito penal não, ele traz um critério muito dogmático, muito fechado, né, bem jurídico, bem normativo, né? Crime é fatídico, ilícito e culpável, se for adotada uma corrente tripartite aí de crime. Então, letra E também não é, só fica pra gente o gabarito na letra C, né? Os correcionalistas aí, que tem a função terapêutica, né, da pena, entende o criminoso como um indivíduo que precisa de ajuda, né, precisa de tratamento. Ele é um doente social. Então, ele vai receber medidas educativas. Lembrando até que hoje a gente tem resquício da corrente correcionalista no nosso direito, no direito aí relativo ao adolescente infrator, né? As medidas socioeducativas, olha aí, tá vendo? Letra C, o gabarito. Próxima questão. Desde os teóricos do pensamento clássico, o centro dos interesses investigativos da primitiva criminologia sempre esteve no estudo do criminoso, prisioneiro de sua própria patologia, determinismo biológico, ou de processos causais alheios, determinismo social. Tá errado, né, pessoal? Tá errado. Por quê? Porque isso aí só se iniciou através da escola positivista. Os clássicos, eles nem se preocupavam tanto assim com o criminoso. O foco deles era o crime, o delito, tá? E o criminoso, para os clássicos, que tinham influência muito forte do iluminismo na época, é um ser dotado de razão. E se ele tem razão, ele tem livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de escolha. E isso contradiz com o determinismo. Então a questão está errada, tá? Ela não traz características aí da escola clássica, ela traz características da escola positivista que veio depois da escola clássica. Próxima questão. Na visão moderna, o delinquente deve ser compreendido como um ser atávico? Não, isso aqui é na visão positivista. B, como um ser movido subjetivamente pelo livre-arbítrio? Isso aqui é mais uma visão clássica. C, como um ser inferior e incapaz de se governar? Isso aqui é mais uma visão da escola correcionalista. Letra D, como vítima inocente das estruturas econômicas? Uma visão da escola marxista. E letra E, como ser influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais. É uma unidade biopsicossocial. A gente viu aqui na escola moderna. O criminoso é uma unidade biopsicossocial, tá, pessoal? Gabarito aqui, letra E. Próxima questão. Para a escola positiva, a responsabilidade criminal do delinquente leva em conta sua responsabilidade moral e se sustenta pelo livre-arbítrio. Escola positiva é errado. Desculpa, pessoal. Escola positiva não tem nada a ver com livre-arbítrio. Isso é escola clássica. Escola positiva, ela vai estar vinculada ao determinismo. Na criminologia, a concepção do delinquente como um ser inferior que é incapaz de dirigir por si mesmo a própria vida e cuja vontade requer uma eficaz e desinteressada intervenção tutelar do Estado é típica de que visão? Então, ó, qual é a escola, né, a clássica positiva correcionalista, pluralista, enfim, que vê o delinquente como um inferior, incapaz de se dirigir?
e que precisa de intervenção tutelar, ó, de cuidado por parte do Estado. Essa é a escola o quê, pessoal? Letra C, né? Correcionalista, que vê o indivíduo como um doente social, criminoso, né, como um doente social, precisa de tratamento, de intervenção do Estado para tutelar ele, para cuidar dele, tá? Entra aqui a função terapêutica da pena. Mais uma. A respeito da concepção do delinquente como objeto da criminologia, segundo diferentes escolas criminológicas, assinale a correta. De acordo com a escola correcionalista, o criminoso é um indivíduo que necessita de correção e a pena tem função terapêutica. Provavelmente já é a letra A, o gabarito. Vamos ver as outras? B. Segundo a escola clássica, o delinquente é um ser patológico. Tá errado, né? Não tem nada de patológico para a escola clássica. A escola clássica é um ser. O delinquente é um ser dotado de razão, que tem livre arbítrio. Quando se fala em delinquente como ser patológico, a gente está falando da escola positivista. C. De acordo com a escola positivista, o criminoso é um ser racional? Não, determinismo. Não tem nada de racional. Está errado a letra C. Letra D. Segundo a visão correcionalista, o criminoso deve ser neutralizado, pois representa um perigo irreversível. Não. A escola ela é correcionalista. Ela vai corrigir o indivíduo. Então, não tem como falar que ele é um perigo irreversível. Se ela quer corrigir, veja que a alternativa ela se contradiz nos seus próprios termos, né? Ó, visão correcionalista, perigo irreversível, não faz sentido. Isso aqui, a letra D, está mais para uma visão da escola positivista. Letra E. A escola correcionalista rompe com o determinismo positivista, ao considerar o criminoso um infrator ocasional, que deve ser punido exemplarmente para fins de prevenção geral. E aí, pessoal, o que vocês acham? Gabarito, letra A, né? Letra A, escola correcionalista, o criminoso é um indivíduo que necessita de correção e a pena tem função terapêutica, né? A letra E erra quando ela fala que na escola correcionalista a gente vai punir o criminoso como uma maneira de mostrar para a sociedade, ó, não pratiquem crimes. Totalmente errado, né? A escola correcionalista, ela nem se preocupa em punir o criminoso, ela quer ali ressocializar ele, ela quer tratar ele, a função terapêutica da pena, tá? E não usar o indivíduo ali como um exemplo para a sociedade e não praticar crimes, certo? Letra A, o gabarito. Vamos lá. Vitimologia. A gente vai agora para o próximo objeto de estudo da criminologia. A gente já viu o crime, o criminoso e agora a vítima, tá? Então, a criminologia, né, quando estuda a vítima, ela tem um conceito de vítima mais amplo do que o previsto para o direito penal, né? Esse movimento, né, vitimológico, ele surge com muita força após a Segunda Guerra Mundial, né, no período pós-guerras, né, 1945, mais ou menos, motivado principalmente por conta dos regimes totalitários e do tratamento que eles davam às suas vítimas, né? Com incidência maçante aqui das atrocidades nazistas que eram praticadas contra os judeus, as principais vítimas aqui do nazismo. Então, já guarda essa informação. O conceito de vítima para a criminologia é mais amplo do que o previsto para o direito penal. O movimento vitimológico tem muita força após a Segunda Guerra Mundial, em razão das atrocidades nazistas contra os judeus. E a gente tem aqui uma classificaçãozinha de períodos que você tem que guardar para a prova, né? Inicialmente, na antiguidade, a gente teve aqui o período entendido na vitimologia como idade de ouro da vítima. Por que idade de ouro da vítima? Porque a vítima, ela exercia, né, a justiça pelas próprias mãos. A gente tem aqui uma ideia de que a pena era aplicada pela própria vítima, né, ao seu infrator, né? O período da antiguidade aqui que era regido pela lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Isso se manteve até a alta Idade Média. Depois, houve uma neutralização do poder da vítima, né? Através do processo penal inquisitório, em que o Estado ele toma para si essa responsabilidade de punir o infrator. A gente tem aqui a figura dos monarcas, né? Dos reis, exercendo o poder punitivo estatal como representantes de Deus, né? Depois, né, após a Segunda Guerra, é que tem essa revalorização do poder da vítima, né? Ela começa a ser reconhecida como alguém que precisa também de proteção, precisa de tratamento e que exerce uma característica forte também na parte do processo penal, do direito. Questões interessantes aqui que podem vir na prova, né? Primeiro, existe vítima sem crime? Né? Existe vítima sem crime? Essa é a grande questão, né? Existe vítima sem crime? A vítima de um homicídio,
praticado em legítima defesa, a vítima de um acidente, né? A vítima que se autoflagela ou se suicida, né? Então são vítimas sem crime, né? Então a vítima de um acidente ali não vai ter crime para o direito penal, foi um acidente, né? Ali em tese não vai ter dolo e nem culpa, né? A vítima de um homicídio foi praticado em legítima defesa, o indivíduo matou o outro em legítima defesa. Né? Temos uma vítima ali, a que morreu, mas não tem crime, porque a legítima defesa tem uma causa excludente de ilicitude. E a vítima que se suicida, né? Ela é vítima, mas não tem crime, porque o suicídio ele não é previsto como crime no Brasil. Ok? Então, tem vítima sem crime? Com certeza tem. Esses são 3 exemplos, né, de vítima sem crime. E crime sem vítima? Aí não tem, pessoal. Não tem crime sem vítima, tá? Até os crimes contra o meio ambiente, né? Um crime ali praticado contra um animal, por exemplo, né? Um crime de maus tratos, um crime ambiental. Ele tem uma vítima. E a vítima é a sociedade. É o que a gente chama de crime vago, né? Crime vago é aquela classificação, né, dos crimes em que a vítima é a sociedade. Então, por exemplo, se um indivíduo ele pratica maus tratos contra um cachorro de rua, a vítima é o cachorro? Não, o cachorro não pode ser vítima porque o cachorro não é pessoa humana. Na verdade, o cachorro não é pessoa, né? Porque a gente tem crimes contra também pessoas jurídicas, né? Basicamente aí os crimes contra a honra podem ser praticados contra a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica também pode ser autora, né, de crimes, né, como o próprio crime ambiental. Mas crime sem vítima não tem, né? Não tem. Na pior das hipóteses, a vítima do determinado crime vai ser a sociedade. Quando a vítima de um crime é a sociedade, a gente conceitua isso como crime vago, tá? Ele entra nessa classificação de crime vago. Crime vago é aquele cuja vítima é a sociedade. Exemplo, os crimes contra o meio ambiente, um crime de maus tratos contra os animais, são crimes vagos. Então, existe vítima sem crime? Com certeza. E crime sem vítima? Não existe. Nesses casos, na pior das hipóteses, a gente vai ter a sociedade como vítima desse crime que é classificado como crime vago. Acho que deu para entender agora. Vamos lá. A vítima na evolução da criminologia, né? A vítima teve um grande papel na evolução da criminologia, passando por 3 períodos que a gente já tratou, né? A questão da idade de ouro da vítima, o protagonismo, vítima titular do jus puniendi aqui, ó. Lei do talião, olho por olho, dente por dente. Neutralização da vítima, o Estado toma para si o jus puniendi, né? E a vítima ela fica escanteada. E redescobrimento, né? O início aqui da vitimologia, dos estudos mais aprofundados. O pai da vitimologia, ó, Benjamin Mendelssohn, ele é o pai da vitimologia, né? Grande força no movimento vitimológico a partir do término, né, das grandes guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, em razão do que a gente já tratou das atrocidades do nazismo contra os judeus. Questãozinha, sabe-se que o estudo da vítima em criminologia passou por 3 grandes períodos. Assinale a alternativa correta a respeito de uma dessas fases. Letra A, idade de ouro do verdugo, possibilidade de composição e de autotutela, Código de Hammurabi. E a letra B, revalorização do poder do verdugo, processo inquisitivo, perda do poder de reação ao delito cometido por parte da vítima em detrimento da atuação estatal. Letra C, neutralização do poder da vítima, punições extremamente leves por pressão dos grupos abolicionistas. Faz muito sentido nessa letra C. Letra D, revalorização do poder da vítima, constatação de que a vítima havia sido olvidada pelo sistema de persecução penal e que é preciso recuperar seu protagonismo. E letra E, idade de ouro da vítima, impossibilidade de composição e de autotutela, inaplicabilidade da lei do talião. Essa letra E está totalmente errada, né? Idade de ouro da vítima é justamente o contrário, né? A possibilidade da autotutela, de fazer justiça com as próprias mãos, a autotutela é isso, né? E aplicação da lei do talião, tá? Essa letra E está totalmente errada. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? Gabarito aqui, pessoal, letra D, né? Revalorização do poder da vítima. Constatação de que a vítima havia sido olvidada, né? Afastada, né? Escanteada pelo sistema de persecução penal e que é preciso recuperar seu protagonismo, né? A gente viu que tem 3 períodos, né? A idade de ouro da vítima, que ela exercia o poder de punir, neutralização, quando ela é afastada e o Estado passa a exercer o poder de punir, e revalorização, quando ela volta a ter um protagonismo no processo penal. Letra D, o gabarito. Próximo. Na visão do marxismo, a responsabilidade pelo crime recai sobre a sociedade, tornando o infrator vítima do determinismo social e econômico. Certo. Essa é a visão do marxismo, né? Que vê aí o criminoso como vítima do sistema capitalista, né? O pobrezinho.
Tipos de vitimização na criminologia. Isso aqui é bem importante, pessoal. Muito importante mesmo. Cai muito em prova. Né? A gente tem aqui uma classificação de vitimização primária, secundária e terciária. Né? Vitimização primária é o prejuízo que a vítima sofre diretamente pela prática do delito. Então, o indivíduo tem a sua carteira subtraída. Esse ato da subtração da carteira, né, de um roubo, por exemplo, de um celular, praticado pelo criminoso, é a vitimização primária. Né? Vitimização secundária, que é a campeã de provas aqui, também chamada de revitimização ou sobrevitimização, é um plus aqui, né, no sofrimento da vítima. A vítima que já sofreu aquela primeira vitimização primária, ela vai à procura do Estado, né, das instâncias formais de controle social. Ela vai, por exemplo, na delegacia, né, para pedir ajuda da polícia para recuperar o bem. E aí a revitimização ou vitimização secundária é quando ela é vítima novamente agora por parte do Estado, né, por parte de uma autoridade ali que deveria socorrê-la, tá? Então esse sofrimento adicional advindo do sistema de justiça criminal, seja na parte de investigação ou de processo, dado aí pelas instâncias formais de controle social, é o que a gente chama de vitimização secundária. Então é a mulher que, por exemplo, ela é vítima de violência doméstica por parte do marido, o marido bate nela, quebra ela todinha lá, isso é vitimização primária. Ela chama uma viatura. Quando a viatura vem, o policial diz: ah, mas você também, né? Você fez por merecer, né? Você não se dá o respeito. Né? Isso aí é culpa sua. Aí esse órgão estatal, né, a polícia, que deveria amparar essa vítima, ela está agora praticando uma nova vitimização em relação a essa vítima. É a vitimização secundária, é revitimização, sobrevitimização, que a gente conceitua essa situação. E a vitimização terciária? Aí é quando a vítima ela é humilhada, ela é abandonada pelo Estado e pelo próprio grupo social que ela convive. Né? É uma vitimização indireta. Então, as pessoas que estão ao redor da vítima começam a vitimizá-la. Em que sentido? Imagine que essa vítima, né, recebeu ali a presença da viatura e a viatura fica visitando ela todo dia. E as pessoas da comunidade dela veem a viatura indo lá todo dia na casa daquela mulher para perguntar como ela está, se ela está sendo vítima de novos crimes, se ela está sendo amparada, se ela precisa de ajuda. E as pessoas daquela sociedade, daquela mulher, da vizinhança, começam a fofocar sobre ela, dizer: ó, a viatura fica indo na casa dela direto, gente boa não é, alguma coisa ela está fazendo de errado. Então essa vitimização terciária é a humilhação, né, o abandono, o desprezo que é dado pela sociedade que aquela vítima convive. Né? Então vai além do próprio órgão de atuação estatal, né? Abrange a comunidade como um todo. Então imagina, uma mulher ela é estuprada, vitimização primária, o estupro propriamente dito. Vem um órgão estatal e a abandona, a despreza. Né? Ah, mas você também fica andando com essas roupas a essa hora, a culpa é sua do estupro. Vitimização secundária. Terciária seria, por exemplo, a família, o marido daquela mulher abandona, né? Aquela comunidade ali aí, que ela tinha um emprego, por exemplo, demite ela em razão dela ser vítima de um estupro. Dizer: não, aqui infelizmente não dá para você trabalhar mais, você foi estuprada, né? Não dá. A vizinhança sai de perto dela em razão daquele ato. Isso seria a vitimização terciária. Tá? Fazer uma questãozinha, ó. Os estudos de vitimologia são relativamente recentes em matéria criminológica. Embora seja possível citar referências históricas, tiveram um grande impulso e ganharam corpo somente após... E aí, pessoal, qual é o gabarito aqui? A gente tem que procurar, ó, o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. A vitimologia ganhou muita força após esse fato aqui, né? Esse fato terrível aqui, que foi o extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi aí que a vitimologia ganhou muita força. E a gente vai parar aqui, ó, pessoal. Tipologia das vítimas, né? A gente vai ter uma primeira classificação das vítimas do pai da vitimologia, que é o Benjamin Mendelssohn, tá? Então, até a nossa próxima aula de criminologia.